Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje nós vamos apresentar um conversor DC-DC do tipo Boost, elevador de tensão, com controle em malha fechada. Você pode adaptar para vários projetos e aplicações em que precisa no seu circuito uma tensão mais alta do que a tensão principal. Já deixe o seu like, considere ser membro do canal para nos apoiar. Veja aqui no botão, acesse toroid.com.br, que lá você encomenda transformadores e também indutores toroidais para os seus projetos, inclusive de conversores DC-DC. Também tem a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Nas suas compras na Tiger, já sabe, tem o cupom WRKITS para desconto, então veja aqui na descrição. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! O circuito integrado que eu vou utilizar é o SG3525A. Ele já é pronto para gerar o sinal PWM, para fazer o controle em malha fechada. Ele tem um soft start, já que eu coloco um capacitor ali externo. Ele gera aquele DUT incremental quando nós ligamos o circuito. Vou mostrar isso para você também na prática. E eu trouxe com riqueza de detalhes este componente no nosso curso Fontes Chaveadas Iniciantes 1, que eu espero que você já tenha feito. Se não fez ainda e gosta dessa área, deixo na descrição também para você conferir. Então nós podemos aplicar de 8 a 35 volts no dispositivo. Ele também fornece aqui uma tensão de referência de 5.1 volts mais menos 1%, então uma precisão muito bacana. E uma faixa de operação de frequência de 100 Hz a 500 kHz. Faixa excelente para você usar em vários contextos aí, especialmente quando falamos de conversores DC-DC. Aqui está a pinagem do dispositivo e nós veremos já um circuito para fazer o controle em malha fechada do nosso conversor DC-DC do tipo Boost. Podemos aplicar tensões de no máximo 40 volts para ele. Geralmente você tem que manter entre 8 e 35 volts. Este é o diagrama em blocos interno que eu trouxe a explicação lá no curso para você. Então eu deixo também esse datasheet aqui para você baixar e estudá-lo um pouquinho mais. E nós vamos, a partir deste conteúdo, fazer aqui um breve projeto do conversor Boost. Essa é a topologia do conversor Step Up, ou seja, elevador de tensão. A minha VO vai ser maior do que a minha VS. Eu tenho o meu indutor aqui, o MOSFET, diodo, capacitor e o resistor. Então esse é o diagrama básico. Este software aqui é o Boost Calc. Eu fiz ele na linguagem C#. Você já fez também o nosso curso de C#? Quer aprender a criar softwares como este e até mais sofisticados ainda? Também veja na descrição. Eu vou colocar aqui uma tensão de entrada, considerando o mínimo, que é 8 volts, mas com um pouquinho de margem aqui de uns 500 milivolts. Então, vou considerar uma tensão mínima aqui de 8.5 volts. E eu quero uma saída para esse boost de 24 volts. Entra 8,5, sai 24. Na prática, nós teremos uma faixa um pouco diferente, mas eu sempre considero aqui, digamos, o pior caso. Então, a tensão mais baixa possível. Eu tenho um indutor toroidal de 300 microhenries, vamos utilizar aqui no lugar de L1, e eu quero, digamos, um ripple de 0,1%, então 0,001 eu coloco aqui, e uma corrente de saída de 100 miliamperes, vamos colocar. Eu clico em calcular e os parâmetros estão aqui. Frequência aproximada aí de 32 kHz, um duty cycle de 64%, a corrente no indutor tem que ser no mínimo 282 miliamperes e o capacitor 83 microfarad para garantir este ripple que eu desejo, esse capacitor de saída. Então, com base nestes dados, realizei aí o projeto e temos o circuito
aqui. Este é o diagrama esquemático completo que vamos utilizar. Primeiro, conversor DC-DC do tipo boost. Entrada de tensão, capacitores para filtragem da fonte de entrada. Esta fonte de entrada eu estimei aqui em 11 a 18 volts para garantir a carga máxima de saída. Nós projetamos para 8.5 ali, considerando um pior caso, mas sempre é bom deixar fora, afastado do pior caso. Por isso, vamos manter aqui nesta faixa de entrada. Então, de 11 a 18 volts, queremos uma tensão regulada na saída de 24 volts. Então, independente desta variação aqui, eu quero os 24 volts na saída. É isso que vamos manter. O indutor toroidal, 300 microhenry. Diodo, eu estou usando um Schottky, um N5819, para carga utilizada é o suficiente. E o MOSFET eu estou utilizando o FQPF6N60C. Ele tem uma alta tensão aqui de drain para source, mas você pode utilizar outros caso queira, mas eu já estou estimando aí um valor bem alto de VDS. Capacitor de saída, peguei 100 microfarad, acima do valor calculado no software, e 100 nano aqui para as altas frequências. E aí nós temos um divisor de tensão que serve como o meu sensor aqui de tensão de saída. Eu tenho então 100K e 6.8K, que calculando o divisor nós teremos 6.800 dividido por 106.800 vezes 24, uma tensão próxima de 1.52 volts, que entra através de R3 nesta entrada não inversora aqui do meu SG, meus comparadores de erro. Então nós temos aqui essa entrada, e R3 com R6 e C8 formam um controlador PI para um ajuste suavizado de duty cycle, para variações de linha e de carga no meu circuito, que foi projetado também em detalhes lá no curso de fontes chaveadas iniciantes 1. E a tensão de referência de 5.1 volts, que é no pino 16 do SG, é utilizada aqui para o meu circuito de ajuste. Então, R9 e P1 formam um circuito de ajuste de tensão. Veja que eu aplico no pino 2 aqui este ajuste, e a tendência é termos a igualdade entre estas duas entradas aqui do circuito, estabilizando a minha tensão de saída. Porque eu realimento o circuito, e de acordo com esta combinação, nós teremos uma saída PWM. Eu estou utilizando só o pino 14 do SG para compatibilizar com a questão do ajuste, então aumento ou diminuição do duty cycle. O duty cycle correto para que tenhamos a tensão regulada. Então ele vai buscar igualar estas tensões e manter os 24 que eu quero aqui. Em geral é isso que estamos fazendo. Os componentes responsáveis pela frequência, que vai ser aproximadamente 32 kHz, são o capacitor C7, o R7 e o R8 aqui. Formam um resistor aí de aproximadamente 11.1 kΩ, uma resistência equivalente de 11K1. E aí nós temos também este capacitor, que é o capacitor de soft start. Então, em torno de 22 microfarad, ele inicia o DUT de forma lenta, então de forma incremental. Ele começa zerado e vai incrementando até que atinjamos o ponto desejado de tensão de saída. Então ele fica fixo, e ajustando o P1 eu vou modificar esta largura para obter os 24 volts na saída. Consigo ajustar tensões diferentes até a partir do trimpote, mas vamos trabalhar com este número de 24 volts. O PWM é aplicado em um MOSFET driver. Você já sabe, eu gosto bastante de utilizar esta topologia, que é bastante simples. 2 transistores aqui em classe B. Estou utilizando BC337 e um 327, NPN e PNP, nesta configuração, para o acionamento do FQPF6N60C. Então temos o resistor de gate aqui, 10 ohms, valor típico, e 10K que mantém o MOSFET desligado quando nós temos um
problema de PWM, por exemplo, que falhe, ele desligue, dê um shutdown no circuito, eu não tenho perigo do MOSFET ligar, porque se o MOSFET conduzir, teremos a queima do circuito. Se eu deixar ele constantemente ligado, como você já sabe. O circuito é esse, um circuito bastante clássico, mas que você pode utilizar em vários contextos. Basta realizar o projeto, dimensionamento. E esse circuito de regulagem aqui, ele é bem interessante, que você pode aplicar também em conversores step-down, conversores buck, para fazer um rebaixamento de tensão, ou outros, como por exemplo a topologia flyback. Então, este circuito é bem bacana aí. Embaixo, aqui na descrição também, você pode baixar os arquivos da videoaula. Vamos para a prática, ver o circuito funcionando. É bem legal ver esta regulagem automática acontecendo para manter a nossa tensão fixa. Venha comigo! SG3525A, o trim-pot de ajuste e os demais componentes. É aqui o nosso boost de tensão, com o MOSFET FQPF 6N60C e o indutor toroidal de 300 microhenry. Como você pode ver aqui, um belíssimo indutor da Toroid do Brasil, até 1.5 amperes e 50 kHz de frequência esse dispositivo. MOSFET driver, o diodo aqui, Schottky, e aqui nós temos a filtragem de saída e o divisor de tensão. Para carga eu vou testar aqui com resistores de 680 ohms, 3 watts. Tome cuidado que eles esquentam rapidamente depois que você alimentar com os 24 volts, mas eu quero mostrar para você a regulagem do DUT em tempo real, aqui o circuito de controle agindo em tempo real para variações de carga e também variações de linha da nossa fonte aqui primária. Então vamos ver tudo isso agora. A primeira coisa que eu vou fazer é medir a saída aqui com o nosso multímetro. Vou colocar aqui um GND e a tensão de saída está aqui, ó, 23.75 volts. Se eu ajustar, consigo variar bastante aqui, ó, 20 volts, então uns 40 volts com esta configuração atual. Mas com carga a faixa um pouquinho reduzida. Agora estou sem carga, a única carga que temos é o divisor de saída ali. Então vou deixar aí em torno de 24 volts, já com esta carga mínima. E você pode ver na tela do osciloscópio que temos aqui a tensão de entrada, PWM e a tensão de saída. Entrada em torno de 12 volts, saída em torno de 24 volts, frequência aí em torno de 32 kHz. O PWM está mínimo, veja que ele está praticamente on-off, aqui ligando e desligando. Por que isso? Porque eu não tenho carga nenhuma no circuito. Então vamos começar a colocar as cargas. Resistores de 680 ohms, colocando uns 3 em paralelo, eu vou ter aproximadamente os 100 mA de saída para fazermos o teste, que essa será a condição de corrente máxima. Inicialmente estou alimentando com 12 volts, como vimos. Eu vou pegar aqui o nosso voltímetro para medir também essa tensão de saída aqui, ele vai ficar mais visível para você. Então vamos conectá-lo aqui no circuito e eu vou inserir já a primeira carga e já veremos o PWM. Então vamos conectar aqui na saída. Aí já está o PWM de forma bem bacana e eu estou mantendo os 24 volts aqui na saída. Legal demais isso. Eu vou desligar aqui a fonte e eu quero que você veja agora o soft start ocorrendo. Desliguei o circuito. Quando eu ligar aqui, observe que o DUT vai incrementar antes de estabilizar, olha só. Aí, ó. Então esse é o efeito do capacitor de soft start ligado ali no pino 8 do SG. Temos os 24 volts na saída. Então vamos variar esta tensão de entrada agora
você vai ver o DUT variando, você vai ver também a amplitude dele modificando, porque eu estou mudando a alimentação do próprio SG, e vai ver que eu mantenho a saída em 24 volts. Então vamos variar aqui. 10 volts de entrada, temos os 24 na saída. Deixa eu só conectar o osciloscópio aqui na entrada para você também acompanhar essa tensão de entrada, o aspecto dela. Está aqui, 10 volts por divisão, 10 volts de entrada, eu tenho os 24 volts de saída. Agora eu estou em 10 volts. Então veja que em 9 ele também funciona, ó. 24 volts, está aqui 9 volts na entrada. Vamos agora aumentar a tensão, 12, 13, 14, vamos até 18 volts. E você vê os 24 regulados na saída, isso é muito bacana. Tá aí, estou com 18 volts na entrada e continuo mantendo os 24 na saída. Vamos colocar 15. Continuo mantendo os 24 na saída. 15 na entrada, 24 na saída. Então, está excelente, está se comportando como queremos. Eu vou medir a temperatura aqui na carga. Tentar pegar aqui. Está em torno de 26 graus Celsius. E o MOSFET aqui na temperatura ambiente. E agora vamos aumentar mais essa carga. Colocar mais um em paralelo, veja o que acontece aqui no DUT. Viram que aumentou o DUT Cycle? E olha na saída, continuamos com os 24 volts. Dobrei o valor da minha carga e eu mantive os 24 volts na saída. Isso é fantástico, está regulando como queremos. Vamos aumentar mais ainda agora com mais um resistor de 680. 3 em paralelo vai dar aproximadamente os 100 mA. Então olha só, deixa eu ajustar aqui. Cuidado ao manipular esses resistores que eles esquentam rapidamente, como eu já havia falado para você. Então utilize uma pinça depois de uns segundos, ok? 24 volts na saída. Muito show isso. Então nós temos variação de linha e variação de carga, mantendo a saída regulada. Ó, veja que já esquentou aqui, ó, 47 graus Celsius na carga e o MOSFET continua aí na temperatura ambiente. É isso que queremos. Manter o MOSFET aqui gelado, veja que eu encosto nele sem problema nenhum, mas aqui eu já não consigo encostar mais, já vai esquentar demais, corre o risco de queimar o dedo, então temos que ter esse cuidado. Se eu medir aqui, na saída do divisor, 1.56 volts no pino 1 e no pino 2 também. Então, como você vê, ele está mantendo tudo regulado. Posso fazer um ajuste com essa carga máxima. Manter próximo aí dos 24 volts. E aí vamos tirar aqui um resistor. Diminuiu o DUT e eu mantive os 24 na saída. Outro. Diminuiu mais um pouco o DUT e eu mantive os 24 na saída. É isso, galera, um conversor boost bastante simples, poucos componentes. Você consegue deixar ele bem compacto utilizando tecnologia em SMD. Consegue o SG aqui em SMD também, sem problema nenhum. E é uma solução bem bacana para os seus projetos, quando você precisa de algo personalizado para aplicar. Se gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu comentário. Eu preciso lembrar a todos que estamos com o curso Eletrônica do Zero em promoção, 50% de desconto. Veja o link, acesse e invista no seu conhecimento. Mesmo você que tem algum conhecimento,
o curso vai ajudar a agregar mais ainda. Ele é ministrado pelo Pio Rambo, meu pai, aí, meu primeiro mestre de eletrônica. Tenho certeza que vão gostar demais do curso, então invista agora mesmo. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kids Channel. Isso conclui mais uma clássica de sexta aqui no canal. Maratone os nossos vídeos, tem muito conteúdo aqui para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, mas tenham todos um ótimo final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima!